Alô, você que está ligado na programação da Terceira Via TV. Está entrando no ar mais um boletim de esportes para Campos, Macaé e Rio das Ostras, com a melhor imagem também em HD. E vamos aos destaques desta segunda-feira. Lusa derrotou o América no sábado e vai com vantagem às finais da Taça Corcovado. A Americana encarou o Duque de Caxias na Baixada Fluminense, leva 2 gols antes dos 15 minutos, mas acaba se classificando. Roxinho fez seu primeiro jogo pela Série C no Ângelo de Carvalho e continua invicto. O futuro do Goitacás pode ser decidido hoje à noite, durante a Assembleia na Rua do Gás. Flamengo perde no fim de semana e volta à zona de rebaixamento ao lado do Vasco. Macaé sofre nova derrota no Brasileiro da Série B. Próximo adversário será o Botafogo. Brasil pegou a Venezuela sem Neymar, que foi suspenso por 4 jogos. Sérvia se sagrou campeã no Mundial Sub-20 e Blatter não apareceu para entregar troféu. Agora no Boletim de Esportes, aqui na Terceira Via TV. Começamos falando da participação dos times cariocas no Campeonato Brasileiro da Série A, que infelizmente continuam pagando o mico. O sofrimento começou no sábado, quando, jogando em pleno Maracanã, o Flamengo, estreando o Emerson Sheik, foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-0. O jogo teve 42.318 pagantes, que proporcionaram uma renda de R$ 1.397.007,50. A maioria, torcedores, é claro, rubro-negros, que deixaram o estádio decepcionados. O primeiro gol do jogo foi marcado por Samir Contra para o Galo Mineiro, né? E o segundo, através de Lucas Prato. No segundo tempo, o Flamengo pressionou todo o tempo, mas o Atlético Mineiro resistiu até o apito final. Resultado, outra vez, os velhos rivais juntos na zona de rebaixamento. O Flamengo em 17º e o Vasco em 20º lugar. O time de São Januário acabou jogando, vinha perdendo inclusive no estádio de São Januário, né? Mas imaginem, jogando no campo do adversário, o que pode acontecer? Foi na Ilha do Retiro, em Pernambuco, e voltou a perder. O Sport Recife abriu o placar no primeiro tempo com o atacante André, que aliás já jogou pelo Vasco, emprestado pelo Atlético Mineiro. Maicon Leite cruzou da direita e André tocou para a rede. Mas acontece que o time da Cruz de Malta até que deu esperanças aos seus torcedores, pois ainda no primeiro tempo chegou o empate através de Riascos, de cabeça, após uma saída atabalhoada do goleiro adversário. Só que não ficou só no Riascos, ficou no fiasco. Só que aos 37 minutos do segundo tempo, o Wendel, depois de um bate-rebate na área do Vasco, acabou mandando a bola para a rede. Resultado que não se modificou até o apito final do árbitro. O Fluminense não jogou no fim de semana e volta a campo depois de manhã para enfrentar o time da Ponte Preta no Maracanã. O jogo está previsto para 19h30. O Botafogo, pela Série B, também deixou a desejar, pois mesmo jogando em casa, não foi além de um empate com o fraco Boa Esporte em 1-1. O Boa, que é lá de Varginha, me lembrava o Sérgio aqui, terra do ET, continua na zona de rebaixamento, enquanto o Alvinegro Carioca, mesmo empatando, ainda é líder pelo saldo de gols. O outro time do estado do Rio, na Série B, o Macaé, sofreu sua segunda derrota consecutiva, perdendo para o CRB de Alagoas por 3-1. Zé Carlos fez os 3 gols do time alagoano, cabendo a Diego marcar o gol de honra do Macaé, que agora está em 9º lugar, depois de aparecer como 3º no G4. Em função da péssima campanha do CRB, poucos torcedores compareceram ao estádio, apenas 1.363 pagantes, para uma renda de R$ 12.457. O próximo adversário do Macaé será o Botafogo, sábado, no estádio Cláudio Moacir. Nos demais jogos do Brasileiro da Série A, o Santos jogando na Vila e com muitas homenagens ao bicampeão mundial Zito,
Morto semana passada, o Santos derrotou o Corinthians por 1-0, gol de Ricardo Oliveira, logo no começo do jogo. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o tricolor gaúcho derrotou o Palmeiras por 1-0, gol de Maicon. E ontem, pela manhã, o Cruzeiro, que vinha em ascensão, acabou surpreendendo a sua grande torcida, que compareceu ao Mineirão e perdeu por 1-0 para a Chapecoense. O único gol do jogo foi marcado por Camilo, cobrando falta de média distância, com muita categoria. A bola fez uma curva, passou por fora da barreira e entrou no cantinho da meta, guarnecida pelo arqueiro Fábio. Mais tarde foram disputados 3 jogos. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Avaí e também decepcionou a sua grande torcida, não indo além de um empate em 1-1. No Paraná, Curitiba e Atlético, né? No clássico Atletiba, os dois ficaram iguais, 2-2. O primeiro gol do jogo foi do Curitiba através de Wellington Paulista, quem não se lembra, veterano, e o empate 1-1 também do Furacão foi de Walter, ex-Fluminense, o Valtinho Gordinho. O Joinville, que vinha em último lugar, acabou derrotando o Goiás por 1-0 e passou a lanterna do campeonato ao Vasco da Gama. O time catarinense tem 4 pontos, enquanto o Vasco apenas 3. Por falar em Vasco, técnico Doriva entregou o cargo de técnico e Celso Roth, que já dirigiu o time em outras ocasiões, pode assinar contrato hoje. Além de Andrezinho, ex-Botafogo, e de Herrera, também, que já jogou no Botafogo e que estava no futebol chinês, a Rádio Globo anunciou ontem à noite que Leonardo Moura já teria acertado o seu ingresso no Vasco. Léo Moura não se adaptou ao futebol norte-americano, já tendo rescindido o seu contrato com o time lá de Fort Lauderdale. O Campeonato Brasileiro da Série A tem como líder o Sport Clube Recife com 18 pontos, seguido pelo São Paulo com 17, Atlético Paranaense 16, Atlético Mineiro 14, formando o G4. O Grêmio de Porto Alegre também tem 14 pontos, seguido por Corinthians e Ponte Preta com 13, sendo que a Ponte tem um jogo a menos. Enfrenta o Fluminense depois de amanhã. Na chamada zona da confusão, como diz o Luxemburgo, ou zona de rebaixamento, estão Flamengo com 7 pontos, Curitiba e Joinville com 4 e Vasco da Gama com 3 pontos. Na Série B, o Botafogo ainda lidera com 20 pontos, seguido de Náutico com 17, Vitória, América Mineiro e Paysandu, todos com 16. Depois vem logo a seguir Sampaio Correia e Bahia com 15 pontos. Na zona de rebaixamento, Boa Esporte, Santa Cruz, Ceará e Mogi Mirim. Olha aí, o futebol brasileiro não está mesmo lá essas coisas. Pelo Mundial Sub-20, time brasileiro sagrou-se vice-campeão ao ser derrotado pela Sérvia, com um gol no segundo tempo da prorrogação. Tempo normal de jogo terminou em 1-1. Campeonato foi disputado na Nova Zelândia. E já pelo Mundial de Futebol Feminino, que está acontecendo no Canadá, o Brasil foi eliminado ontem ao perder para a Austrália por 1-0. Falando agora de Copa América, a seleção brasileira terminou sua participação na fase de grupos, como primeiro do grupo C, ao derrotar a Venezuela ontem por 2-1. Já foi a época que o Brasil derrotava a Venezuela por 8-0, 7-0. O primeiro gol do Brasil surgiu logo aos 8 minutos, com Robinho cobrando escanteio e Thiago Silva batendo de primeira, sem chances para o goleiro venezuelano. Você está revendo aí o gol do Brasil, o primeiro gol brasileiro. No segundo tempo, o Brasil continuou bem melhor e, após cruzamento de William, Roberto Firmino completou para a rede, 2-0. Com a vantagem no marcador, o técnico Dunga fez alterações e o time diminuiu o ritmo de jogo. Aí, aos 38 minutos, após grande defesa de Jefferson, a bola tocou na trave e de peixinho, Nico fez o gol da vitória, fez o gol de honra da equipe da venezuelana. Muita gente lamentando também a derrota da Venezuela, já que havia aquela promessa das apresentadoras e modelos venezuelanas de desfilarem completamente nuas pelas ruas da capital de Caracas, caso a Venezuela se sagrasse campeã. Mas daí para frente a Venezuela partiu em busca do gol de empate, mas faltava pouco tempo, né? Esse empate daria classificação à Venezuela, no lugar da Colômbia.
mas o placar não foi mais movimentado. Antes, a Colômbia e Peru não saíram do 0-0 no jogo horrível, né? E ambos terminaram classificados. Amanhã já, ou melhor, depois da manhã, já pela próxima fase, deverão jogar Chile e Uruguai. Depois, no outro dia, na quinta-feira, Bolívia e Peru, jogando na sexta-feira, Argentina e Colômbia, e no dia seguinte, no sábado, Brasil e Paraguai. Agora a coisa vai ficando mais feia. Bom, daqui a pouco, no segundo bloco, futebol dos times da região. Segura aí, é rapidinho, é pá e bola.